Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai estar iniciando uma semana em parceria com a Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da UNO Chapecó e com a Liga Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul. Como a maioria talvez já está acompanhando, no mês de maio se iniciou uma campanha neste ano de 2021, que é o Maio Furta Cor. Então, nessa semana a gente vai estar fazendo várias palestras, né? Hoje começando comigo, amanhã a gente vai ter a Alcimara falando sobre amamentação e saúde mental. Na quarta-feira a gente vai ter a Érica, nossa enfermeira, falando sobre o preparo psicológico e o equilíbrio emocional para o parto. Na quinta-feira a gente vai ter a doutora Patrícia falando sobre saúde mental no puerpério, sinais de alerta. E na sexta-feira a gente vai ter umas convidadas especiais falando sobre seus relatos e experiências com a maternidade, enfim, com os seus trabalhos também. Então, para quem não me conhece, eu sou a Suzane, eu sou a psicóloga do Acolher e hoje a gente vai falar então sobre o impacto dos filhos na vida da mãe moderna. Então, para quem não está acompanhando talvez a respeito do Maio Furta Cor, eu vou falar um pouquinho sobre o que ele é. Então, é uma campanha que iniciou esse ano, em 2021, né, em função desse pensamento, né, sobre a importância da gente estar falando sobre saúde emocional e principalmente a saúde mental da mãe, né. Então foram feitas diversas palestras, né, em todo esse mês por diversos profissionais de toda a área da saúde, e aí a gente vai falar um pouquinho nessa semana também. E por que o Furta-Cor, né? Eu achei bem interessante e já tornou essa minha campanha favorita. E então a Furta-Cor é porque ela é uma cor que ela, dependendo da tonalidade, dependendo da luz que ela recebe, vai ter uma ou outra cor, né? Dependendo da cor que está irradiando essa luz e essa cor, ela vai estar irradiando uma cor diferente, vai estar apresentando uma cor diferente. Assim como a maternidade, né? A maternidade, dependendo do momento em que a gente está da nossa vida, dependendo do momento em que a gente está em relação aos filhos, ao momento do trabalho, ao momento de forma geral, né, de como que a gente está apresentando, ela vai ter uma cor ou outra diferente. Às vezes ela vai ser um pouquinho mais colorida, em outros momentos ela talvez vai ser um pouquinho mais cinza. Para algumas mães ela tem uma cor especial, para outras ela tem alguma outra cor especial. Então é importante a gente pensar, né, que a maternidade, de uma forma geral, ela é única para cada mãe. Cada mãe, dependendo do seu jeito de ser, do momento em que esse filho ou essa filha chegou na sua vida, se ela tá recém no puerpério, é uma recém-mãe, uma mãe recém-nascida, ou se ela já tem filhos maiores, dependendo do momento em que ela tiver, ela vai estar iluminando, né? Vai estar apresentando uma cor diferente. E também cada fase dessas tem suas dores e suas delícias também, né? E dependendo do momento da pessoa também, ela vai ter um jeito de lidar com isso melhor, ou às vezes vai ter mais dificuldade em certos momentos da sua vida. Mas de uma forma geral, a maternidade, até mesmo para quem está gestante, né, sabe que desde o momento da gestação a gente vai estar se descobrindo e se redescobrindo, né, em todo o período da gestação, depois no nascimento, no puerpério principalmente, a gente começa com várias transformações emocionais, com várias transformações psicológicas também. E também são várias mudanças de papéis. Às vezes, quando é o primeiro filho, então a mãe está inaugurando a maternidade na sua vida, o pai também está inaugurando a paternidade de sua vida. Então, toda essa adaptação, todas essas transformações, elas vão gerar um impacto na vida, né? Seja na vida profissional dessa mãe, seja na vida social e também na vida familiar. Também vão acontecer mudanças de prioridades, né? Talvez a mãe, antes dela ter esse bebê, quando é o caso do primeiro filho, ela tinha uma certa liberdade, uma certa tranquilidade, conseguia lidar com os seus horários de uma forma diferente, e agora ela começa a ter outras responsabilidades, outras prioridades, né? Então, até ir se adaptando a todas essas funções, entendendo um pouquinho de quem ela está se tornando a partir desse momento da maternidade, pode ser algo um pouco mais difícil, um pouco mais sofrido,
né? E é um momento de reorganização, né? E essa nova identidade não quer dizer que a gente vai abandonar de uma forma geral a identidade antiga, mas de uma forma ou outra a gente vai reformular. Pensando um pouquinho sobre essa palestra, uma vez eu assisti um vídeo que a pessoa dizia assim, que a boa e a má notícia é que a pessoa que existia antes de ser mãe, ela não existe mais. Quer dizer, apesar de ser algo difícil, de ser uma notícia difícil, a gente pensar que eu não sou mais a mesma que eu era antes, também pode ser uma nova oportunidade para mim, para minha vida, como eu estou me conectando com essa nova pessoa que está surgindo. Então, dependendo da situação, a gente pode ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. Né? Como é que tá sendo para mim? Será que nesse momento da minha vida eu tô vendo o copo meio cheio ou eu tô vendo o copo meio vazio? Será que para mim tá sendo uma boa notícia nesse momento ou às vezes uma notícia não tão boa, não tão fácil assim? Então é o momento da gente estar se conectando com a gente mesmo, com essa nova identidade, se conhecendo, se redescobrindo, né? O que eu gostava de fazer antes de ser mãe, o que me dava prazer, né? O que eu acredito que hoje, nesse momento que eu tô vivendo, vai estar me trazendo felicidade, prazer, satisfação, bem-estar. Né? Então é todo um processo da gente poder se conectar com essa pessoa que a gente era antes e com as nossas possibilidades, né? O que eu gosto de fazer agora? Ou o que eu posso fazer agora que também pode me trazer um conforto, que também vai poder trazer uma tranquilidade, um bem-estar, uma satisfação. Né? Então esse processo de reconhecimento e redescobrimento, ele é longo e nem sempre ele vai ser fácil. Mas quanto mais a gente aceita essa condição que a gente está hoje, mais a gente vai estar encarando essa nova fase com otimismo, né, com energia, com força para poder estar fazendo dessa nova vida uma vida boa também. Né? Não é porque é algo diferente que vai ser ruim. Muitas pessoas acabam percebendo depois de ser mãe que era aquele papel que elas gostavam de ocupar, que elas se conectam e se redescobrem como uma boa mãe. Né? E acabam ocupando esse papel, tanto que muitas vezes acabam deixando outros papéis de lado, como o papel profissional. Né? Muitas mães também acabam decidindo empreender ou mudar de área de atuação, ou enfim, largar os seus empregos depois da maternidade. Né? Enfim, todo esse processo ele é muito único, né? E às vezes uma coisa que acaba acontecendo também é a culpa e os julgamentos, né? Aquela mãe que opta por largar o seu emprego, por abandonar a sua carreira e ficar cuidando apenas dos filhos, às vezes ela pode se culpar e pensar, será que é isso que eu devia estar fazendo mesmo? O que as outras pessoas estão me vendo? Como que as outras pessoas estão me avaliando? Do mesmo jeito, aquela mãe que precisa voltar a trabalhar com os 4 meses ou com os 5 meses da licença maternidade, também ela pode se culpar e ficar pensando, será que eu não devia estar em casa? Né? Então, dependendo da situação que a gente tá, para os dois lados a gente se culpa, né? E às vezes a gente tem medo do julgamento dos outros, mas normalmente o nosso julgamento e as nossas cobranças, elas são maiores do que os outros. Então, às vezes é preciso avaliar isso, né? Será que sou eu que tô me cobrando, me julgando, me criticando? Ou é o outro, né? De quem que é o julgamento maior? E muitas vezes a gente vai estar descobrindo que é o nosso. Né? Então, o quanto é importante a gente poder diminuir esse nível de cobrança com a gente mesmo, né? Poder entender quais são as possibilidades desse momento que a gente está vivendo, poder elencar prioridades, se reorganizar, se reconectar. Nem sempre a gente vai estar conseguindo levar todas as coisas de uma forma, vai dar o nosso 100% em tudo. Né? Às vezes a gente vai conseguir dar 80% no trabalho, às vezes é a casa que vai estar precisando desses 80%, às vezes a gente vai estar lá nos 20% de cada coisa, não vai estar conseguindo dar o nosso 100% em nada. Né? Então é importante a gente poder aceitar esse processo também. Que talvez antes, quando a gente não tinha filhos, ou no caso de mães de 2 filhos, talvez quando tinha um filho, era uma realidade, era uma possibilidade. Agora com 2, com 3, são novas possibilidades. Então é importante que a gente possa medir a nossa vida e a nossa realidade com a nossa própria régua, e não com a régua do outro, com a régua da outra mãe. Né? Porque cada um sabe somente da sua realidade, das suas prioridades e das suas necessidades no momento, né? Uma outra coisa que acaba tendo muito julgamento, né? A mãe que amamenta,
ela é julgada porque amamentou demais. A mãe que amamentou de menos é julgada porque amamentou de menos. Quem faz cama compartilhada é julgado. Quem coloca o bebê 1 mês depois do nascimento no seu próprio quartinho é julgado. Então, o que para nós, na nossa essência, no nosso jeito de ser, é bom para nossa vida, para nossa realidade? Como que a gente consegue se conectar nesse sentido com a nossa realidade, com os nossos desejos, da nossa família, né, do nosso relacionamento também? É importante a gente poder ter claro, né, de que a gente não vai dar conta de tudo. E tudo bem a gente não dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. E a gente tá aqui para aprender, né? Às vezes a gente consegue, conforme essa adaptação vai acontecendo, a gente consegue conciliar melhor ou pior toda essa rotina e todas essas responsabilidades, né? O nosso tempo de esposa, o nosso tempo de mãe, o nosso tempo de amiga, nosso tempo de mulher, nosso tempo daquela pessoa que gosta de ler, que gosta de estudar. Aos pouquinhos a gente tende a se encontrar melhor, mas não quer dizer que é fácil, né? Não quer dizer que é simples da gente se conectar e da gente se encontrar nesse novo papel, mas ele é um papel possível. Dependendo do momento que a gente tá, ele pode ser mais ou menos difícil, mas é um papel possível sim, a gente precisa poder ter isso na nossa mente, né? Que do nosso jeitinho, a gente vai encontrar um jeito de lidar com tudo isso, vai encontrar um jeito de encarar, né? Talvez para os olhares dos outros vai ter julgamento, vai ter crítica, mas e pra gente? Eu tô de bem comigo mesmo? Eu tô feliz com as minhas escolhas? Né? Então, poder lidar, né, com as nossas cobranças, com a nossa exigência, poder saber a hora de pedir ajuda dos outros, da rede social, da família, né? Como que a gente aceita esse apoio da família, ou às vezes não aceita, a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Né? E quanto mais a gente tende a se responsabilizar por tudo e querer dar conta de tudo, mais a gente sofre. Né? E às vezes, quando a gente passa pela fase, né? Passa pela fase do puerpério, passa pela fase dos filhos maiores, a gente vai pensar, né? Nossa, mas para que eu me cobrei tanto que eu precisava fazer aquilo daquele jeito? Né? As mães maiores podem falar sobre isso também, né? Quando o filho chega lá nos 5 anos, mas por que eu me cobrei tanto naquele puerpério? Ou às vezes as filhas, os pais de filhos maiores, 18 anos, 15 anos, nossa, por que eu me exigi tanto? Deu certo do mesmo jeito, funcionou do mesmo jeito. Talvez eu não precisava ter me criticado tanto, me julgado tanto, me importado tanto com certas coisas, né? Então, enquanto a gente vai amadurecendo, e infelizmente, né, essa compreensão, ela só vem depois que a gente passa pela fase. Seria bom se a gente pudesse ter essa compreensão no momento em que a gente está vivendo, né? Mas não é assim. Né, como a Jaque colocou, eu passei por isso, não aceitava ajuda e sofri muito. E só depois que a gente passa que a gente pensa, por que eu não aceitei ajuda? Será que ia mudar tanto? Será que eu ia ser menos mãe se eu tivesse aceitado ajuda? Será que eu ia ser menos pai? Né? Ou eu ia ter ajudado a minha saúde mental, talvez. E às vezes a gente precisa pensar nisso também, né? O que a gente pode fazer para estar ajudando a nossa saúde mental? E às vezes conversar, trocar experiência com outras mães também pode ser uma forma de a gente entender novas realidades, né? Não como uma forma de competir, como eu falei, né? Cada mãe sabe da sua realidade. Mas saber que o que a gente está passando, às vezes outras mães, outros casais também estão passando. E a gente não precisa ser tão rígida com a gente mesmo nesse momento, né? Cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa vai ter uma realidade. Cada pessoa vem de uma família e vem de um casamento diferente, né? Então, cada pessoa vai ter um jeito de encarar. E principalmente a questão das expectativas, né? Qual que é a minha expectativa com a maternidade? O que eu espero de mim mesma? Será que as minhas expectativas, elas não estão muito grandes em relação a isso? Será que a gente não precisa equilibrar um pouco as expectativas e as realidades do momento em que a gente está vivendo? Também tem às vezes o pensamento de que precisa parecer forte e calma frente às dificuldades, né? É bem isso. Muitas vezes, e principalmente a figura materna, né, tem essa visão dela mesmo, né, de que ela precisa ser forte, que ela precisa dar conta, que ela precisa estar bem por causa do bebê, que ela não pode chorar por causa do bebê ou por causa da criança, que precisa, né, sempre ser forte, ser forte, ser forte. Até que a gente chega um momento em que a gente não é mais forte. Né? Porque todo mundo chega a esse momento de pensar, meu Deus, né? O que está acontecendo comigo?
Então, quanto antes a gente consegue se perceber, né? Eu preciso de ajuda. E tudo bem eu não ser forte o tempo inteiro. Tudo bem eu saber, eu encarar e eu aceitar que eu tenho essas dificuldades. Né? Isso não me torna menos mãe, menos mulher, menos esposa. Né? Então, é importante a gente saber o que a gente vai fazer com essa nossa realidade. Qual que é a nossa realidade, qual que é a nossa expectativa, né? Como está a nossa história de como foi a nossa história de vida antes, né? O que a gente tem de modelo de maternidade, de paternidade, né? E o que a gente pode fazer? Qual é a nossa realidade desse momento? Né? A gente pode fazer o que a gente gostaria? Ou quando a gente tem uma expectativa até mesmo em relação ao filho, vai ser mais calmo, vai ser mais agitado, vai dormir bem, não vai? Qual é a nossa realidade e quais são as nossas possibilidades também? Eu vou tentar deixar a live salva sim, Paty. Acho que vai dar certo sim. Então a gente precisa entender um pouquinho, né, das nossas realidades, das nossas expectativas e nos conectar e reconectar com essa nova pessoa e com essa nova identidade, né? Quanto mais a gente busca a nossa essência, quanto mais a gente alinha, né, as nossas expectativas com a nossa realidade, mais a gente vai ter segurança e tranquilidade em fazer escolhas, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. O que eu espero de mim? O que eu espero está condizente com a minha realidade ou não? Eu preciso mudar um pouco mais essa realidade e essa expectativa também em relação à realidade. Né? Então, poder ter claro isso na nossa mente nos ajuda a fazer escolhas, né? O que eu quero para mim nesse momento, o que eu não quero, o que para mim é o que para nós, né, para nossa família é o suficiente, né? O que não é. Quanto mais a gente se conhece, se reconhece, mais fácil é de fazer escolhas e de fazer decisões. Isso é importante a gente saber. Então, por isso que é tão importante, às vezes, esse processo, né, da psicoterapia, ou mesmo o processo do pré-natal, da gente se conhecer, da gente se reconectar com a gente mesmo, no puerpério, ou quando a gente está percebendo, né, que a gente está tendo dificuldades para enfrentar certas situações, a gente precisa saber que a gente pode buscar uma ajuda, né? Seja uma ajuda profissional, seja uma ajuda da rede de apoio familiar, de amigos, de outras mães. A gente precisa saber que a gente não está sozinho. E para finalizar, eu gostaria de propor algumas reflexões também, né? O que você espera de você enquanto mãe, enquanto mulher? Sem medo de não atingir as suas expectativas, né? E muito menos as expectativas do outro. O que você espera de você enquanto mulher, enquanto profissional, né? Enquanto mãe? Às vezes a gente precisa parar um pouquinho para pensar nisso, né? O que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades? Será que eu estou dando tudo que eu posso? Ou eu tô no momento em que eu preciso de ajuda e que eu preciso dar uma parada, uma freada na minha vida para conseguir me reconectar com o que eu quero, com o que eu espero, com o que eu consigo, principalmente, né? Eu acho que essa palavra é importante. O que eu consigo fazer? Às vezes a gente não consegue tudo. E tudo bem a gente não conseguir tudo. Talvez em outro momento a gente consiga, né? É importante a gente poder ter isso em mente, né? Nem sempre a gente dá conta e tudo bem não dar conta. Mas a gente precisa lutar pelos nossos objetivos, né? A gente precisa ir atrás do que a gente quer pra gente mesmo. Então, acho que isso é importante da gente poder pensar, né? De que apesar daquela mulher do passado ela não existir mais, a gente pode tornar essa nova mulher e essa nova mãe uma pessoa mais feliz, uma pessoa que se encontrou também nesse processo de maternidade e de profissional também, e de mãe, de mulher, de esposa, de amiga. Poder se reconectar com a nossa essência e aí fazer de fato o que a gente espera e o que a gente pode fazer nesse momento. Então, para não passar do nosso tempo, né, que eram 20 minutos, para não tomar muito tempo de vocês, e que o objetivo não é que a gente finalize ou que a gente chegue em nenhuma conclusão, né, mas que a gente possa refletir sobre isso, sobre as nossas ideias, sobre as nossas expectativas, sobre a nossa saúde mental, como de uma forma geral, né? A gente espera que vocês tenham aproveitado também bastante. Amanhã e durante toda essa semana a gente vai ter outras lives às 8h40 da noite, né? Então a gente espera que vocês participem, podem deixar comentários com as dúvidas de vocês, o que não for possível responder durante as lives, a gente vai respondendo depois. Tá bom? Um beijo a todos, obrigada a todos que participaram, que estiveram aqui me ouvindo. Espero que tenha de alguma forma atingido vocês e que tenha mexido com alguma coisa na vida de vocês. Um beijo então, boa noite e até amanhã.